Olá, gente boa, tudo bem? Voltei nesse vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre Drive Maps. O Drive Maps é um recurso do Windows Server 2008 R2 e de 2012 que permite ao administrador, você, configurar de uma forma automática os drives de rede para os usuários. Léo, não entendi nada. Calma, vou explicar novamente. O Drive Maps é um recurso que vai permitir você criar pastas no seu servidor de arquivos, compartilhar essas pastas automaticamente com o usuário. Se o usuário deletar aquele mapeamento, quando ele logar novamente, o mapeamento vai estar lá para ele novamente. Talvez você pergunte assim, mas aí eu posso fazer isso por script? Sim, pode. Mas nesse vídeo você vai aprender um jeito diferente de fazer a mesma coisa e dependendo do cenário é o melhor jeito para você fazer. Então fica aí, mãos à obra e let's go. Vamos lá. No nosso cenário, nós temos aqui o Windows Server 2008 R2 e temos uma máquina aqui com Windows 7 Professional, ok? É o que você precisa para testar e validar esse vídeo, essa prática. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos clicar aqui no Windows Explorer, no servidor. Vamos criar uma estrutura de arquivos básicas de uma empresa. Botão direito, propriedades, vamos criar a pasta PY, pasta departamentos, ok? Dentro de departamentos, vamos criar uma pasta ADM, de administrativo, uma pasta FIN, de financeiro, e uma pasta TIC de TI, ok? Ou INF de TI, não importa. Vamos criar essas três pastas, que é suficiente para você entender o conceito do Drive Maps. Criada a pasta, nós vamos compartilhar essa pasta. Vamos clicar em botão direito, propriedades, em cima dessa pasta. Vamos clicar na guia aqui de compartilhamento e vamos clicar aqui em compartilhamento avançado. Vamos marcar e aqui em permissões nós vamos remover o usuário todos e vamos colocar o usuário AUTH, que é usuários autenticados. Você vai apenas digitar AUTH, clicar aqui em pesquisar, né, checar o nome, ele vai trazer os usuários e você vai marcar a opção aqui, alterar e leitura. Clica em apply, ok, aplicar, ok. Só isso, eu não vou entrar no mérito aqui, não é o propósito desse vídeo, sobre as permissões de compartilhamento em NTFS. Em outro vídeo eu vou detalhar isso, ok? Eu só quero mostrar aqui o conceito do Drive Maps. Então nós criamos a pasta departamentos. Vamos criar uma pasta chamada pública, que é uma pasta comum para todos os usuários. Ou seja, essa pasta vai ser uma pasta onde os usuários, por exemplo, eles vão poder compartilhar arquivos entre eles, ok? Então vamos clicar no botão direito aqui, propriedades, mesma coisa, compartilhamento, compartilhamento avançado, marcar, permissões, remover, adicionar a UTH, ok? Vamos marcar aqui compartilhamento e leitura, vamos aplicar, ok? E na guia segurança nós vamos adicionar esse usuário também, tá? Então vamos, para permitir, por exemplo, que esses usuários possam criar arquivos dentro dessa pasta. Vamos fechar e ok, tá? Então criamos a pasta departamentos, nós vamos mapeá-la com uma determinada letra, criamos a pasta pública, vamos mapear essa pasta pública com uma determinada letra também. Então eu vou usar apenas as duas pastas para explicar o conceito para vocês, tá? Então vamos minimizar, vamos
ir lá no AD, vamos abrir aqui o AD. Aqui no AD, a minha estrutura do meu domínio é treinamento.local. Minha estrutura está limpa, não tem nenhuma OU, não tem nenhum usuário que eu criei, ok? Primeira coisa que você precisa saber, para tudo funcionar no AD, presta bastante atenção, essa é a parte mais importante desse vídeo que eu vou te falar. Para tudo funcionar no AD, você precisa colocar os objetos nos lugares certos, ok? Objetos certos nos lugares certos. Dessa forma, eu sempre falo com meus alunos, eu sempre uso uma metodologia, eu sempre uso um modo de montar meu AD, porque é um modo que, ao longo aí de uns 15 anos que eu mexo com isso, né, 13, 14 anos mexendo com isso, nunca tive problema. Então, eu já estou, assim, calejado e já passei por muitas situações nesse sentido. Então, muitas pessoas reclamam, mas a GPO não funciona, quando você vai ver o objeto no lugar errado, né? Então, para evitar tudo isso, o que nós vamos fazer? Eu já tenho um script aqui, que eu vou criar a estrutura dessa OU aqui. Então, vamos lá, desse domínio do AD. Então, ele vai criar aqui, já rodou, vou dar um refresh aqui, ele já criou o treinamento, já criou a OU aqui de Belo Horizonte e criou a OU aqui de Nova York, simulando que a gente tivesse uma empresa aqui, o escritório em Belo Horizonte, o escritório em Nova York. Eu vou criar aqui as outras OUs aqui dentro. Então ele vai criar, dentro de Nova York, vai criar essas OUs para mim. Então veja que os objetos estão organizados, ou seja, eu tenho uma OU para computadores, eu tenho uma OU para grupos, eu tenho uma OU para servidores e tenho uma OU para usuários. Vou dar um F5 aqui e a mesma coisa em Belo Horizonte. Eu tenho uma OU em Belo Horizonte para os usuários, para os servidores, para os grupos e para os computadores, ok? Então é importantíssimo. Vou falar novamente, organize os seus objetos no AD, ok? Então, primeiro, acabamos de criar a estrutura aqui para manter a estrutura organizada. Agora o que nós vamos fazer? Vamos criar os usuários. Então, olha só, eu vou dar um exemplo aqui que acontece muito no dia a dia, principalmente quando a gente vai dar consultoria. As pessoas, elas criam, por exemplo, usuário em objetos que são de computadores. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou criar um usuário aqui dentro, chamado Pedro Silva, ok? O usuário vai ser P Silva. Vamos clicar aqui em avançar, vamos colocar uma senha password.1 para ele, password.1. Vou marcar aqui para ele não alterar o password nesse momento e vou clicar aqui para salvar as configurações. Pronto, Pedro Silva foi criado dentro da OU de computadores. Vou criar um outro usuário aqui dentro da OU Users, vamos criar aqui um usuário chamado Aline Silva. O usuário é a Silva, ok? Vamos avançar. Vamos criar uma senha. Vamos marcar para não alterar a senha. Password nunca expirar. Avançar. Fiz. Então tem um usuário aqui e um usuário aqui. Um usuário aqui e outro usuário aqui. Pronto. É suficiente agora para a gente usar o conceito Drive Maps. Bom, como que nós vamos criar os Drive Maps? O Drive Map ele é criado através das GPOs, ok? Então nós vamos criar uma GPO aqui, botão direito aqui, pode clicar aqui se tiver o atalho, mas o atalho fica aqui em ferramentas administrativas. Você vai clicar aqui no gerenciamento de política de grupo. Vou criar um atalho aqui para ficar mais fácil, área de trabalho. Vamos abrir aqui e veja que nós já temos aqui o treinamento, Belo Horizonte, usuários. Então, olha só o que é muito comum, né?
Nós já sabemos que tem um usuário aqui dentro dessa U de computadores e temos um usuário que tem a U de usuários. Então olha só o que acontece na prática. Vamos clicar com o botão direito em cima da U de usuários aqui de Belo Horizonte. Vamos criar uma nova GPO aqui. Vamos dar um nome para ela. Eu gosto de seguir sempre esse padrão. GPO é uma GPO de qual... Olha para você ver o nosso cenário. Nós temos duas empresas, uma em Belo Horizonte e outra em Nova York. Então eu preciso identificar isso quando eu bater o olho na GPO. Então é uma GPO de Belo Horizonte. Essa GPO se aplica a quem? A computadores ou a usuários? Essa GPO eu vou fazer para usuários. Então coloco users. Qual agora é a finalidade dessa GPO? Eu vou colocar aqui, vou colocar Drive Maps. Vou colocar aqui Drive Maps, ok? Vou clicar aqui em OK. Tá aqui a GPO, ela não está com nenhuma configuração, ou seja, a opção de computador está habilitada, a opção de usuário está habilitada. Vou clicar com o botão direito aqui e vou editar. Uma coisa importante, se você acompanha meus vídeos, eu sempre tenho cuidado de dizer, e desculpa se esse vídeo ficar um pouco extenso, né? Mas é importante você absorver essa informação. Veja que toda vez que você vai editar uma GPO, ela já vem ali, né? A Microsoft já teve o cuidado de colocar configuração do computador, configuração do usuário, ok? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se essa GPO, olha só, se você vai linkar essa GPO numa U onde tem usuários, pegadinha, qual configuração você deve usar? Logicamente, a configuração de usuários, certo? Você não vai usar a configuração de computadores aqui. Se eu configurar qualquer opção de computador aqui, não vai funcionar porque eu não tenho dentro daquela U de usuários objetos de computadores. Ok? Então não vai funcionar. Isso é o princípio básico. Eu estou falando isso porque, assim, quando você vai analisar ambiente de empresas, você pega muitas configurações erradas porque as pessoas elas não sabem desse conceito. Eu estou te passando isso por experiência própria, tá? Então vamos esquecer, nós não vamos usar a opção de configuração de computador aqui, porque o que importa para a gente é as configurações de usuários, porque nós estamos aplicando essa GPO em cima de uma U de usuários. Então clica aqui em preferências, clica aqui em configurações de painel de controle e vamos clicar aqui, não é aqui, desculpe, vamos clicar aqui em Windows Settings e vamos configurar aqui, ó, Drive Maps. Vou arredar aqui para você visualizar. Vamos clicar aqui no botão direito, novo, Drive mapeado, é isso mesmo. Vamos configurar um Drive mapeado para os usuários, certo? Nós temos aqui 4 opções: Create, Replace, Update e Delete. Bom, qual a opção que você vai usar mais? Update. Por quê? O Update ele é uma mistura do Create e é uma mistura do Replace também. Então o que vai acontecer? Quando você usar o Update, se não tiver aquele drive mapeado para o usuário, ele vai criar aquele drive para o usuário. Ok? Se já tiver aquele drive, aquela letra, ele vai atualizar aquela letra com um caminho novo que você pré-definir, ok? Então vamos lá. Nós criamos a pasta compartilhada, lembra? Ok, qual que é o nome do nosso servidor? É lab-ad01 barra. Nós temos aqui a pasta departamentos. Então vamos clicar aqui na pasta departamentos. Eu vou mapear a pasta departamentos aqui. Vou copiar. Vou marcar aqui a opção de reconectar, ou seja, mesmo que o usuário deletar esse mapeamento, ele vai reconectar novamente. Vou clicar aqui no label. O label é um nome, um descritivo, então eu vou colocar aqui departamentos. E aqui vai ser a letra que eu vou usar para identificar. Então você pode usar, por exemplo, uma letra O de organização, né? Então você vai instruir o usuário assim, ó, a partir de hoje você deve salvar
os arquivos no Drive O, dois pontos. Todos os arquivos da organização devem ser salvos no Drive O, ok? Então você faz isso. E nós criamos um outro aqui, outra pasta, que é a pasta pública. Vou compartilhar aqui, vou copiar esse endereço, vou criar um novo Drive mapeado, vou marcar aqui, vou clicar aqui em Reconnect, vou dar um nome pública e vou usar aqui a letra P de público, né? Público, ok. Vou clicar e vou aqui fechar. Prontinho, vou clicar aqui no refresh e ver que já nas opções de configurações ele já trouxe o que nós acabamos de fazer, ok? Um Drive O e um Drive P. Lembra que ele está aqui sobre usuários, tá? Vou fechar aqui, vou minimizar e vou aqui no Windows 7 agora. Olha só, é uma coisa muito importante que eu quase esqueci de falar. Todos que você mexe com uma GPO no Windows 7 2008, é importante, se você estiver fazendo isso no AD, você executar o comando gp update /force, então gp update /force, para forçar essa configuração que você fez, tá? Isso faz com que essa configuração seja aplicada com maior rapidez. Nós vamos entrar aqui com a usuária a Silva. Então nós temos aqui a usuária Silva que nós vamos usar para testar o ambiente. Vamos aqui no Windows 7, vamos entrar com a usuária Silva, nosso domínio. Veja que ela vai trazer aqui a configuração para a gente. Vamos clicar aqui em Windows Explorer, vamos clicar em computador e veja aqui o que aconteceu. Nós temos o Drive O e o Drive P. O Drive O tem as pastas, o Drive P tem a pasta pública aqui. Vou fazer um teste, vou desconectar. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o logoff novamente. Vamos logar novamente com essa usuária para a gente validar os testes. Vamos logar aqui. Vamos novamente no Windows Explorer e veja que os drives apareceram novamente. Então, teste validado com sucesso. Agora, vamos aqui usar o usuário Pedro. Olha só, vamos logar com o usuário Pedro, ou P Silva. Vamos logar com P Silva aqui, trocar o usuário, P Silva. Vamos aqui, está preparando a área de trabalho, é a primeira vez que esse usuário loga nessa máquina, então o Windows demora um pouco mais porque está criando um ambiente da área de trabalho para esse usuário. Vamos esperar. Carregou. Vamos no Windows Explorer, computador, e veja que ele não trouxe os drivers. Por quê? Porque o usuário está no local errado, certo? Coloquei ele aqui de propósito. Vamos mover o usuário para o lugar certo. Ele é de Belo Horizonte, está aqui em usuários. Vou rodar um comando aqui gp update para /force, só para forçar essa mudança. Vamos esperar, ok. Vamos fechar, vamos fazer o logoff. Vamos entrar com o usuário P Silva de novo. E vamos ver o que acontece aqui. Olha só, trouxe os drives de rede que nós mapeamos automaticamente usando Drive Maps no servidor Windows Server 2008 através do AD, juntamente com as
GPOs. Então, nesse vídeo você aprendeu a importância de você organizar o AD, a importância de ter os objetos nos seus lugares certos e como usar o recurso de Drive Maps de uma maneira muito simples, prática e de uma maneira muito efetiva. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço perdão por ter estendido esse vídeo, mas o assunto é de muita importância, ok? Espero que você tenha gostado. No final, dá um joinha aí no YouTube, nos ajude a compartilhar esse vídeo, curta a nossa página no Facebook. E no mais, um grande abraço, bons estudos e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!